Boa tarde, queridos alunos. Hoje é dia 16/3/2021. Iniciaremos a nossa atividade hoje. Gostaria de dizer que vocês são inteligentes, especiais, autores, talentosos, criativos e importantes e amados. Hoje daremos início a uma leitura de leite. O que é uma leitura de leite? É ler pelo simples prazer de ler? Não. É a intenção de um momento de leitura, né? De entender o que tem em nossas vidas, como informações, a finalidade dela, instruções, revisar a escrita própria, aprender, entre outras coisas. E hoje será aplicada a nossa avaliação de português. Podemos dar início à nossa atividade e gostaria que vocês prestassem muita atenção, né, para que possamos fazer tudo nos conformes. E preciso da ajuda de vocês, pais, né, para interagir com os filhos de vocês. Então, nesse primeiro momento, na página 1, diz: marque com um X o quadrinho que aparece apenas letras. Vai existir 4 quadrinhos e você vai observar nessas figuras ao lado onde só exista letras. E aí você vai e marca lá no quadrinho onde você viu só tem letras. Ok? Na segunda questão, você vai ler o poema. O poema é este: o alfabeto dos pingos. O mundo é cheio de nomes para escrever qualquer um deles. Pato, sapato, caneta, borboleta, é preciso usar as letras. Então, vocês vão ler esse poema e na página seguinte continuaremos a atividade do número 2. No poema lido, aparecem outros sinais além das letras. Você vai marcar com um X o quadrinho em que aparecem estes sinais. No caso, tem 4 quadrinhos, aí vai ter os sinais. No caso, o ponto, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Você vai marcar só o quadrinho que tem o ponto. Ok? Então, no número 3, você vai observe as figuras e complete com as sílabas faltosas. No primeiro, tem uma figurinha que é um bolo. Então, tinha só bó. Aí depois eu completei com ló. Ficou boló. Aí a segunda figura é o quê? Que sílaba tem o primeiro quadrinho? E qual está faltando? Aí você vai lá, olha a figura
e vai completar com a sílaba que está faltando. Da mesma forma, é a terceira figura. Que figura é essa? Qual é a que está faltando no quadrinho seguinte? Aí no quarto, no quinto e no sexto. Da mesma forma, você observa a figura e completa com a sílaba faltosa. Esse é o número 3. Número 4. Pinte as sílabas que formam os nomes das figuras e depois escreva abaixo. Então, você vai observar a figura e vai ler e formar a palavra que é o nome desta figurinha aí. E escrever abaixo no quadrinho branco. Da mesma forma é o segundo quadro, o terceiro e assim por diante. Entenderam? O número 5. Observe as imagens e complete com a letra inicial maiúscula. Que figura é essa que está nessa primeira? Que figura é essa? Você vai completar com a letra inicial de letra maiúscula. Da mesma forma é a segunda, a terceira, a quarta em diante. No número 6, pinte a mesma palavra com cores iguais. Então, vai ter no quadrinho as palavras repetidas de formas de escritas diferentes e você vai ter que pintar essas palavras repetidas de uma mesma cor. Vamos supor, aqui no quadro tem bicicleta. Vai ter a palavra bicicleta de escritas diferentes. Então, eu vou pintar bicicleta de amarelo. Então, eu vou prestar atenção nesse quadro e pintar de amarelo a palavra bicicleta, todas elas de amarelo. Então, é preciso muita atenção para vocês concluir essa atividade. No número 7, leia o cartaz a seguir. Diz assim no título do cartaz: como colocar a máscara? No número 1 diz: pegue a máscara pelas alças elásticas. No número 2, coloque as alças elásticas atrás das orelhas. Número 3, ajuste a máscara para cobrir completamente o nariz e a boca, sem deixar espaços nas laterais. Ela deve ficar justas, mas sem causar desconforto. Esse é o número 3. No número 4, não toque na parte da frente da máscara durante o período do uso. Aí a pergunta é: qual é o tema do cartaz lido? Então você vai prestar atenção qual é o tema. O tema é aonde existe lá no destaque acima do informativo. É um cartaz, vai ter lá um título acima. Então ele está perguntando qual é o tema
do cartaz lido. Aí vai ter 4 quadrinhos, vocês vão ler e marcar só um, o correto, ok? Esse é o número 7. Número 8. Leia o cartaz a seguir. Evite aglomeração de pessoas, mantenha um distanciamento de ao menos 1,5 metro. E aí vocês podem observar, né, que existem algumas figuras nesse cartaz, né, dizendo que evite aglomeração de pessoas, mantenha um distanciamento ao menos de 1,5 metros, não é isto? E a pergunta é o seguinte: segundo o cartaz, devemos manter distância de quantos metros? Aí você vai ter 4 quadrinhos e você vai observar no cartaz qual é a metragem, quantos metros você vai manter para ficar distante de uma pessoa para a outra. Entendido? No número 9, eu vou ler uma história, né? E que vocês prestem bastante atenção, certo? Pinóquio. Gepeto era um marceneiro que fazia brinquedo de madeira. Era um senhor gentil e generoso, que morava sozinho. Ele criou um boneco de madeira e lhe deu o nome de Pinóquio. Certo dia, Pinóquio encontrou-se com o grilo falante, que lhe disse: seja sempre obediente, educado e verdadeiro com as pessoas. Gepeto preparou seu material e mandou o boneco para a escola. Pinóquio andava ligeiro pelo caminho, mas encontrou alguns colegas que o chamaram para nadar no rio e não foi à escola. À noite, quando voltou para casa, Gepeto perguntou-lhe como foi a aula. Pinóquio mentiu, dizendo que a aula tinha sido muito boa. Então, o nariz de Pinóquio começou a crescer. O tempo passou. Pinóquio falava mentira e o seu nariz crescia ainda mais. Um dia, ele foi nadar no mar gelado. De repente, apareceu uma baleia gigantesca e o engoliu. Pinóquio começou a girar dentro da barriga da baleia para ver se ela o cuspia. Um amigo de Pinóquio, que viu o que aconteceu, avisou a Gepeto. Gepeto, mais que depressa, pegou seu barco para encontrar Pinóquio. A baleia que tinha engolido Pinóquio engoliu também Gepeto com o barco e tudo. Gepeto encontrou Pinóquio dentro da barriga da baleia e teve uma ideia.
Genial! Subiram pela garganta da baleia para escapar. Os dois conseguiram sair de dentro da boca da baleia. Caíram na água e nadaram até a praia. Pinóquio, muito arrependido das mentiras que contara, pediu desculpas a Gepeto. A fada do mar viu tudo e ficou feliz com a atitude de Pinóquio e o transformou em um menino lindo. Aí a pergunta vai ser: marque o quadrinho que indica o material de que Pinóquio era feito. Vai ter 4 quadrinhos e você vai dizer: Pinóquio foi feito de quê? A questão 10. Gepeto encontrou Pinóquio na barriga de que animal? Vai ter 4 animais aí e você vai marcar onde foi que Pinóquio foi encontrado, na barriga de quem? De quais desses animais? Entendido? Qualquer dúvida, só é perguntar.